For our third speaker today, Professor Fernando Gonçalves. Professor Fernando is an associate professor at the postgraduate program in social communication at the Rio de Janeiro State University, UERJ. He concentrates his research on things such as art, photography, technology, and visual culture. Professor Fernando is here with us online, as I am today as well. So, Professor, you also have between 20 to 25 minutes. And then at the end, we can gather all the comments that I'm sure everybody has for these three inspiring talks that we're having today. Thank you, Professor. Bom dia a todas e todos. Nessa mesa multilingüe, então eu vou falar em brasileiro. Espero que a gente possa me fazer também entender, vou tentar falar devagar. Eu queria primeiro agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, mesmo que remotamente. Gostaria de estar compondo essa mesa presencial com vocês, mas numa próxima oportunidade, com certeza. Então, queria agradecer a professora Rosa, Cabecinhas, a professora Michele Salles, que nos aproximou, a toda a equipe que organiza esse evento. Eu queria parabenizar também, é muito importante, muito necessário esse tipo de discussão. E gostaria, então, de começar, na verdade, essa minha fala. Eu vou compartilhar a minha tela. Dá para ver? Vocês me ouvem bem? Ok. Então, apesar de o título estar em inglês, eu vou falar, então, como eu falei para vocês, em brasileiro, não? Então, acho que eu queria, na verdade, fazer algumas primeiras colocações sobre a própria ideia. Eu fui um pouco mais literal, talvez, que os colegas da professora Giovana, professor Chaparro, para pensar algumas questões, para pontuar mais de perto algumas questões relativas a essa ideia que está sendo tratada no evento, que é essa ideia da descolonização do pensamento, né? Então, eu queria, na verdade, eu tenho mais perguntas do que respostas, do que sugestões, mas queria começar com essa pergunta, né? Decolonizar que conhecimento? Para fazer algumas reflexões sobre a ideia de modernidade e de colonialidade do poder. E aí eu, na verdade, vou fazer uma leitura de um texto, mas queria deixar com vocês uma primeira imagem, que é um trabalho. Eu trabalho com fotografia, eu pesquiso fotografia contemporânea, então queria deixar vocês, por enquanto, com uma imagem de uma artista brasileira chamada Giviana, que de alguma forma vai funcionar como uma espécie de alegoria dessas reflexões que eu vou começar a propor aqui para vocês. Então, esse é um trabalho dessa Giviana, que trabalha com uma jovem artista, que trabalha com fotomontagem, com colagens visuais, e a gente vê uma série que ela propõe desde 2018, 2019, que é uma espécie de uma releitura de trabalhos de pinturas do Jean-Baptiste Debré, que foi um pintor e pensador francês do século XIX. Fernando? Sim. Fernando, peço desculpa. Pode colocar só em modo de tela cheia para conseguirmos ver melhor a sua apresentação? Ok. Deixa eu ver se aqui. Pode ser off. Ao fundo, isso. Opa. Já colocou aí embaixo? Não, ainda. Eu subi aqui. Isso. Vê se agora melhora? Já está. Muito obrigada. Ok. Talvez, como eu vou precisar depois acionar uma outra tela, talvez eu tenha que diminuir de novo depois, tá? Então, só para começar, dizendo então que esse trabalho é um trabalho que, de alguma forma, ele fala um pouco das reflexões que eu vou propor aqui hoje, nessa manhã, que fala um pouco desse processo de reapropriação daquilo que durante muito tempo nós chamamos, né, de conhecimento dentro da cultura ocidental, do pensamento moderno ocidental. Eu, infelizmente, acho que eu vou precisar agora diminuir de novo aqui essa tela, só para eu poder acessar de novo aqui novamente aqui no texto, para a gente poder começar. Bom, então, um momento. Bom, se vamos falar
em descolonização do conhecimento é porque estamos de acordo que o conhecimento foi colonizado, né? Mas o que isso quer dizer? Então, uma discussão sobre a descolonização do conhecimento me parece dever, de partida, passar pelo reconhecimento de uma crise ética e política que envolve há muitas décadas os processos de produção, de circulação e de legitimação daquilo que chamamos de conhecimento no mundo ocidental. Então, se considerarmos que o conhecimento precisa ser descolonizado, é porque percebemos que se trata de uma construção histórica e política, baseada em determinadas concepções de vida, de ciência, de tempo e de espaço, de humano e de mundo. Concepções essas que, sendo localizadas e particulares, como nós sabemos, foram tornadas universais e tomadas como as únicas possíveis e desejáveis, desconsiderando outras. Então, a universalização do pensamento moderno ocidental, ela é um dos pilares da modernidade como projeto de poder, que se constituiu como um sistema-mundo capaz de reproduzir-se em escala global. A principal consequência dessa universalização projetiva foi a separação e a subjugação de mundos, sujeitos e saberes, e aí eu não posso deixar de falar do ponto de vista de um país ex-colônia, não é? De um país da América Latina. Então, essa consequência, né? A separação e a subjugação de mundos, sujeitos e saberes, uma vez que, narcisicamente, essa universalização fez apagar e desqualificar, e não raro destruir, tudo e todos que não refletem a sua imagem. Não por acaso, Boaventura Santos, em suas Epistemologias do Sul, chamou o pensamento moderno ocidental de abissal, exatamente por sua capacidade de produzir distinções radicais que excluem tudo aquilo que não cabe no que ele considera relevante. É contra essas cisões radicais que acredito dever trabalhar um conhecimento descolonizado. Cisões que nos dividem em subtipos de humanidade, branca e não branca, europeia e não europeia, masculina, não masculina, e também em subtipos de pesquisadores, os que habitam os centros e os que habitam as periferias globais de produção de conhecimento. Mas como produzir conhecimento não moderno, que não reflita em suas epistemologias as violências dessas cisões e que seja mais transversal, plural, inclusivo, sem considerar as suas exigências éticas e políticas? Como fazer isso, né? Então, uma descolonização do conhecimento passa, a meu ver, necessariamente por uma ruptura com os projetos de poder contidos no pensamento moderno ocidental. Projetos vinculados ao que Aníbal Quirrano e Walter Mignolo chamaram de colonialidade do poder. A colonialidade do poder é uma lógica, segundo esses autores, multifacetada e pervasiva que se constitui a partir da modernidade europeia e seu projeto de exploração colonial, e que, embora se situe no determinado período histórico, persiste até hoje, segundo esses autores, sob formas contemporâneas de dominação, articuladas em torno do controle da economia, dos territórios, das categorias de raça, gênero, sexualidade, da subjetividade e do próprio conhecimento. Então, nesse sentido, não me parece possível pensar em descolonização do conhecimento sem realizar uma crítica direta a esse projeto de poder, porque o que chamamos de conhecimento não pode ser visto como algo dissociado de todas essas outras formas de controle presentes na vida social. É que elas incidem, em seu conjunto, diretamente sobre as maneiras como produzimos conhecimento, como difundimos, como ensinamos e aprendemos, sobre que autores, teorias e abordagens adotamos, sobre os temas que pesquisamos, sobre como obtemos financiamento para as nossas pesquisas, sobre os modos como construímos e mantemos nossas carreiras. Produzir conhecimento é uma experiência coletiva, social e política, sujeita às mesmas lógicas de controle da colonialidade, sendo, portanto, indissociável de nossas identidades culturais, de raça, de gênero, da geopolítica e de nossas visões de mundo, inclusive institucionais, que sustentam seus processos de produção e legitimação no campo social. Eu mesmo, pessoalmente, demorei muito tempo para entender isso. Eu devo a muitas doutorandas por terem me chamado a minha atenção há alguns anos para a falta de diversidade racial e de gênero na bibliografia dos meus cursos. E particularmente pelo fato de eu já usar majoritariamente autores franceses,
E aí eu falo também na questão de gênero, né? Porque eram autores franceses no masculino mesmo. Então, agradeço até hoje pelo desconforto que essa situação me causou, porque eu também pude perceber o quanto os meus objetos de pesquisa e as minhas abordagens, apesar de eu considerá-las críticas, criativas e fora da curva, eram também um pouco universais e colonizadas. E é por isso que, para falar sobre descolonização do conhecimento, me parece importante também pensar na própria academia como espaço de exercício assimétrico de poder e, eventualmente, como um espaço reprodutor da lógica de colonialidade. Será possível descolonizar o conhecimento sem também descolonizar a academia? Pensemos por um instante nas cenas de racismo cotidiano narradas por Grada Quilomba em seu livro Memórias da Plantação, algumas das quais protagonizadas pela própria autora, importante pensadora, escritora e artista visual portuguesa que foi fazer seu doutorado em Berlim há muitos anos. Grada nos fala das dificuldades para ser aceita no curso, das dificuldades com a língua, com os professores e dos olhares da bibliotecária que parecia questionar a presença do seu corpo preto ali. Seu corpo preto ali. Que pode saber e pensar um corpo de mulher preto e estrangeiro? Ou um corpo gay, trans, indígena ou refugiado? Que conhecimentos podem produzir esses corpos? Pode esse conhecimento ser reconhecido? Em que condições? Pode ele ousar não se encaixar em nossos modelos? Ousamos aceitar sua diferença? Então, propor uma crítica ao pensamento moderno ocidental que colonizou o conhecimento e também a academia não deve significar, porém, simplesmente a sua negação total, e sim, como afirma Quijano, o desfazimento dos vínculos que foram tecidos entre racionalidade, modernidade e colonialidade. Porque foi a instrumentalização da razão pelo poder moderno colonial, em primeiro lugar, que produziu paradigmas e sonhos que atendem apenas a determinadas visões de mundo, objetivas, lineares, aplicadas, e a um determinado sujeito do conhecimento, branco, homem, ocidental, cisgênero. Mas e se jamais tivermos sido modernos? Como pergunta Bruno Latour. E se o conhecimento sonhasse outros sonhos e outros mundos? Outras concepções de história, de tempo e espaço, de humanidade? E se ele abdicasse do conforto das dicotomias do tipo sujeito-objeto, humano-não humano, indivíduo-sociedade, e habitasse os territórios híbridos de natureza e cultura que constituem nossas sociedades, corpos, subjetividades e saberes? E se criássemos outras formas não dicotômicas, não racistas, não sexistas, não epistemicidas de entender o mundo? E se? Como tirar partido da crise ética e política que nos leva a pensar na necessidade de descolonizar o conhecimento e os imaginários da ciência, que temos de ciência? Como ultrapassar os limites da separabilidade construída pelo pensamento moderno ocidental? Pensadoras que adotam a perspectiva de um pensamento anticolonial, como J. Mombassa e Denise Ferreira da Silva, fazem uma aposta radical no fim do mundo como o conhecemos, como forma de mudança. Consciente de que um mundo que extermina diariamente corpos e saberes negros, trans, indígenas, e eu falo especificamente do Brasil, não permite o cultivo de esperanças de respeito e reparação. Então, essas autoras que resistem e lutam para construir abrigos e possibilidades para sobreviver ao que Frantz Fanon e Achille Mbembe chamaram de trauma colonial. Na mesma linha de pensamento, Ailton Krenak, um dos maiores pensadores do Brasil na atualidade, também não vê problema no fim deste mundo, o mesmo que sustenta o pensamento moderno ocidental no presente. Pois na cosmovisão dos povos originários das Américas, o fim faz parte da vida. É preciso que algo termine para que algo novo tenha lugar. Mas enquanto o mundo não termina, Krenak nos diz que é possível contar histórias para adiar um pouco o seu fim. Para mim, algumas das mais interessantes ideias para adiar o fim do mundo não são contadas hoje necessariamente pelos intelectuais da academia, mas pelos artistas, embora as pessoas comuns também estejam a todo tempo nos surpreendendo com o conhecimento que vem da experiência da vida e do sentir.
Mas como pesquisador e artista, desejo chamar a atenção aqui para as experiências da arte e dos próprios artistas. Eu vejo a arte, isso faz parte um pouco da pesquisa que eu venho desenvolvendo já há alguns anos, né, a partir da fotografia contemporânea. Eu não vejo a arte simplesmente como produtora de objetos para contemplação, mas como criadoras de formas de pensamento que inventariam nossos modos de vida em sociedade e nos convidam a reflexões, a rever percepções, alargar horizontes, refazer pontos de vista e imaginar outras realidades. Muitas práticas situadas no contexto do que chamamos hoje de arte contemporânea parecem estar imbuídas de um desejo de levantar questões e de realizar discussões críticas sobre como vivemos, pensamos, agimos e nos relacionamos. Por isso, vejo as práticas de muitos artistas contemporâneos como uma espécie de cartografia poética e política do presente, que às vezes lança seu olhar para a história para colocá-la em perspectiva. Então, nesse contexto, percebo que um gesto de revisão das narrativas históricas, com o objetivo de elaborar o trauma colonial para conjurá-lo, tem sido recorrente em uma geração de jovens artistas brasileiros, e eu estou falando da realidade, né, do país, como J. Mombassa, Michele Mattiusi, Castiel Vitorino brasileiro, Geviana, de quem nós vamos ver, inclusive, daqui a pouquinho já algumas imagens. Mas também falamos de jovens, não tão jovens artistas, como Rosana Paulino e Aisson Heráclito, que, inclusive, a Rosana Paulino, como a gente vai ver, ela esse ano está representando o Brasil na Bienal de Veneza. Então, são artistas trans, negros, indígenas, que começam a alcançar visibilidade no cenário artístico nacional e internacional, com seus trabalhos de performance, fotografia, pintura e vídeo. E o que está me interessando observar nesses trabalhos? Né? São seus aspectos, que eu considero seus aspectos comunicativos, de produção de sentido, de organização dos signos e de ressignificação, né, das práticas dos discursos. Então, o potencial que eles têm para fazer uma crítica da cultura e da subjetividade colonial a partir de pontos de vista não generalizantes, para que possam produzir intervenções micro e macro políticas no contexto das atuais discussões sobre corpo, memória e saberes situados. Vejo seus trabalhos também como uma forma de produção de conhecimento e como espaços de manifestação do que eu estou chamando de políticas de alteridade nessa pesquisa que eu iniciei ano passado. Eu concebo essas políticas da alteridade como gestos de confronto e de reapropriação do discurso histórico e das representações imagéticas que buscam desconstruir e ressignificar imaginários e recusar práticas de violência e de silenciamento de modos de vida e visões de mundo que não cabem nos modelos materiais, simbólicos e epistêmicos da modernidade ocidental e do capitalismo neoliberal globalizado. A maioria desses artistas realiza, através de suas obras, reflexões e análises muito potentes e próximas das realizadas nos estudos culturais e nas novas teorias da imagem e da cultura visual, como Stuart Hall, por exemplo, que propõe pensar a formulação de estratégias de contestação de um regime racializado de representação visual na publicidade, como Mark Shelley, que vai propor uma descolonização do olhar como forma de reverter as formas ideológicas de representação do outro na fotografia, como Martin Jay, que vai questionar a universalidade do modelo moderno renascentista de visão e vai sugerir uma barroquização do olhar como uma alternativa. Outros ainda, como Christian Leon, que avaliam as possibilidades de se empreender aquilo que Maldonado Torres chamou de um giro decolonial na lógica da modernidade, que permita entender e afirmar a diversidade da visualidade em contextos não eurocentrados. Outros, finalmente, como J. Mombassa, que propõe novos modos de ver, de sentir e de conhecer por meio da prática da ficção especulativa, que consiste em um exercício imaginativo de articulação e de construção de lugares de enunciação que permitam desenhar outros futuros possíveis. Então, cientes da violência, da ciência e da história modernas e de seu legado em nossos corpos, subjetividades e territórios, muitos desses artistas vêm se debruçando sobre processos de construção da memória, não apenas como forma de discutir o racismo, o sexismo e o epistemicídio presente em nossa sociedade, porque eles são estruturais, né, como já mostrou bastante bem a professora Giovana, também o professor Chaparro, vem se debruçando com forma de discutir também esses elementos como tecnologias coloniais de produção de conhecimento que sustentam a própria colonialidade do poder. Então, esses artistas, eles parecem, de alguma forma, fazer
o que a Zuma Palermo e o Walter Miolo chamam de uma desobediência epistêmica na arte, né? Um modo de insurgência contra a centralidade do pensamento moderno, ocidental, e seu projeto narcísico de separabilidade. Então, eles praticam na arte e na vida uma insubordinação e uma indisciplina que hoje vemos surgir aos poucos, aqui e ali, nas ciências sociais, particularmente nas que adotam a opção de colonial e as epistemologias do Sul. Então, em seus trabalhos, é possível observar como produzem conhecimento e como teorizam também, através de suas práticas e narrativas. E aí eu queria voltar para mostrar para vocês alguns trabalhos desses artistas. Eu vou tentar colocar num modo, então, também para facilitar aqui a visualização. Esse, por exemplo, é um trabalho da Rosana Paulino, que é uma dessas artistas, que é a artista brasileira, uma das artistas que está representando o Brasil na Bienal de Veneza desse ano. Ela já tem um trabalho já há bastante tempo, mais de 30 anos, e somente nos últimos 10 anos começou a ser reconhecida, justamente porque é um momento em que essas temáticas ganham visibilidade nos espaços curatoriais, né, dos museus, e também na própria academia. Então, a Rosana Paulino fez um trabalho muito interessante, uma releitura histórica de imagens científicas, e ela discute bastante também nesses trabalhos o papel que a ciência teve através da produção de imagens e imaginários sobre corpos negros. Fernando, sim? Sim. Queria compartilhar a sua tela para mostrar de novo a apresentação. Ah, saiu? Ah, desculpa. Sim, perdão. saiu. Desculpe, agora vai. Já está, obrigada. Ah, obrigado. Desculpa. Então, a Rosana Paulino, então, ela faz um trabalho muito interessante. Teve uma grande exposição que ela fez aqui alguns anos atrás, antes do início da pandemia, em que ela propôs a ideia de uma costura da memória, por exemplo. Então, nesses trabalhos, ela vai revisitar uma série de imagens históricas e científicas feitas por fotógrafos europeus. Essas, por exemplo, são imagens de arquivo de identificação, em que ela vai, são de um fotógrafo franco-suíço chamado, se eu não me engano, acho que Auguste Stahl, em que ele vai usar essas imagens históricas, essas imagens científicas de categorização, de identificação de corpos africanos, né, que vieram para o Brasil, para poder, de alguma forma, dar suporte às teorias racistas do século XIX, né, aquelas que tentavam mostrar que, de alguma maneira, era possível provar a inferioridade dos corpos negros. Né? Então, ela vai pegar, a Rosana Paulino, essas mesmas imagens, e ela vai ela vai, de alguma forma, ressignificar, vai cortar, vai desmontar essas imagens como sendo uma desmontagem simbólica, né? Desse processo de categorização, de normatização desses corpos, de subalternização desses corpos. Depois ela vai recosturar esses corpos como sendo esse trabalho de remontagem, e aí então ela vai, por exemplo, acionar e colocar pequenos elementos dentro das imagens, como na primeira a gente vê um feto, não é? Sendo gestado nessa barriga, né, dessa mulher, depois um coração e depois as raízes. Então, são tentativas de mostrar um pouco como é preciso retrabalhar e repensar a memória, as narrativas históricas, porque, de fato, são elas que, de uma maneira, estão hoje em disputa, não é? Quer dizer, não só as narrativas, mas também os nossos próprios imaginários estão em disputa, mediaticamente, inclusive, como já bem lembrou também o professor Chaparro, né? Então, só para vocês terem uma ideia de que ela também, no caso, nessa série Classificar é Saber, onde ela vai questionar diretamente a noção científica, né, de conhecimento baseado nesse pensamento colonial, moderno, em que ela vai, por exemplo, colocar no mesmo lado, no mesmo nível, as imagens de um corpo humano, de quem, obviamente, foi expropriada toda a humanidade, porque tem um processo de objetificação desses corpos, né? E que eles são colocados ao mesmo tempo como objetos de estudo, assim como os animais, as plantas, né, na botânica. Então, na verdade, ela vai juntar todos esses elementos para dizer, né, até que ponto o corpo negro foi, de alguma forma, desumanizado, né, por essa ciência. Então, ela vai, por exemplo, mostrando, recosturando, reaproximando esse universo para fazer essa crítica dela, que é uma crítica que a gente observa também em muitos autores, né, dos estudos culturais de opção decolonial e das epistemologias do Sul. Então, é como se elas fossem trabalhando simbolicamente, poeticamente, essas discussões e questões são colocadas em nível racional, intelectual, pelos pensadores na academia. Então, eu gosto de pensar como que os artistas também pensam, investigam de outras maneiras, produzem conhecimento de outras maneiras, e talvez seja isso que a gente precisa pensar em termos de proposta de descolonização do conhecimento, né? Novas formas de imaginar, novas formas de construir, de conceber a ideia de conhecimento mesmo.
Aqui é um outro trabalho dela, a permanência das estruturas, que obviamente já está pensando como que essa ideia, né, das teorias racistas, com essa ideia dessa imaginação racista, ela se estruturou e, de alguma forma, a gente incorporou essas ideias, né, e como elas persistem na atualidade, então ela vai novamente pensando a questão do crânio, acionando vários elementos visuais aí, para poder relacionar essa ideia, essa categorização, né. E aí a gente tem uma outra artista muito importante, uma artista trans, chamada Castiel Vitorino Brasileiro, uma jovem artista de uma província, de um estado brasileiro que tem pouca projeção, que é o Espírito Santo, e ela vai, por exemplo, a partir da relação dela com a ancestralidade africana dela, a ligação que ela tem com os povos bantus, ela vai recuperar toda uma tecnologia, toda uma forma de conhecimento ancestral, em que está ligado com os orixás, por exemplo. Então, ela vai ver nessa imagem, a gente tem uma performance, ela trabalha muito com performances e instalações, então ela vai, por exemplo, pegar essas plantas que são chamadas, né, são espadas de Ansan, espadas de Oiá, espadas de Ogum, que são orixás da guerra. Então, ela vai se armar um pouco dessas plantas de poder e vai, então, a partir disso, começar a confrontar toda a violência, de alguma forma simbólica e física e material que corpos como os dela sofrem, né? Porque o corpo, no Brasil, é o país do mundo que mais mata pessoas trans, né? Infelizmente. Então, aqui a gente tem uma outra cena de um trabalho que ela faz, é uma procissão dos testículos femininos, em que ela vai usar a própria ideia do corpo trans para pensar e confrontar essas normatividades, né, de gênero, sexualidade e classe também, porque tudo junto, né? A gente não separa essas coisas, né? Então, essa ideia de que um corpo trans, ele é feminino, ele é masculino, mas, acima de tudo, ele não está numa norma. E isso é o que me faz a gente pensar muito, né? Como a ciência nos coloca em norma. Nós precisamos de norma. Tudo é solicitado, exigido de nós uma norma. E aí a gente pensa na possibilidade de flexibilizar um pouco essas maneiras de pensar o que é produzir conhecimento. A ideia mesmo de um corpo trans como uma filosofia. Isso é muito interessante. Ela se propõe um pensamento trans como sendo um pensamento descolonizador. Muito interessante essa proposta dessa artista. Esse, por exemplo, é um outro trabalho dela. Eu sei que o nosso tempo está acabando, até vou tentar aqui, infelizmente, correr um pouquinho. Viu, Juliana? É um trabalho interessante que ela chama de Quartinho da Cura. A gente estava falando da questão da elaboração e da conjuração do trauma colonial, então ela vai dizer que é preciso relembrar tudo aquilo que foi apagado, esquecido, então ela vai acionar nesse quarto uma série de elementos, objetos, imagens, que ela considera de um passado ancestral, que ela de alguma forma vai poder incorporar ou reincorporar, para poder dizer, é preciso relembrar daquilo que nós esquecemos, que foi deixado para trás, ou apagado, ou destruído, para a gente poder voltar a ser quem a gente é. Então tem todo esse trabalho de revisão histórica que aparece nesse trabalho simbólica e poeticamente, através do acionamento desses elementos que são de matrizes africanas, né? E que no Brasil, que é um país extremamente racista, essas coisas, tão entranhado o racismo no Brasil, que é um legado, né, da colonialidade, deixar que a gente não reconheça o nosso próprio racismo, né, o nosso próprio patriarcado. Então, esses corpos são mortos todos os dias em função dessa cegueira com relação a essa violência. E aí também, para terminar, um trabalho muito interessante de uma artista do nordeste do Brasil, da região amazônica do Brasil, chamada Geviana, que trabalha com as fotomontagens. É a mesma que tem a imagem da abertura lá da apresentação, né? Então, ela trabalha muito com essa série, por exemplo, Paridades, em que ela vai juntar, através da fotomontagem, da colagem visual, imagens de arquivo com imagens do presente. Então, ela vai pegar pessoas que são do interior do estado onde ela mora, que é o Maranhão, pessoas que têm origem africana, origem indígena, e que já esqueceram totalmente, perderam totalmente o contato com essas suas raízes, então ela vai visitar essas pessoas, vai conversar com essas pessoas, tem um trabalho de uma aproximação, ela faz parte, né, ela própria tem origem africana e indígena, então ela conhece um pouco essas pessoas, são lideranças indígenas, muitas vezes, algumas pessoas às vezes perderam contato com essas raízes, então ela vai tentar aproximar essas pessoas, fazer imagens delas e conversar sobre esse passado que foi de alguma forma perdido. Então ela vai depois reconectar isso através dessa montagem, dessas colagens visuais, e o que é mais interessante, nesse tipo de trabalho particularmente, ela faz muita apresentação das imagens na rua. Então, que é uma característica do trabalho dela. Ela vai fazer lambe-lambe, que a gente chama aqui no Brasil, né? São imagens coladas nos muros das ruas da cidade. E aí ela consegue, de alguma forma, aproximar também esse trabalho
das pessoas, porque ela está fora do museu, está fora da galeria. Então, são novas tentativas, novas estratégias também de exibição e de reapropriação dessas imagens e dessas ideias que essas imagens, de alguma forma, produzem, né? E o que é mais interessante, eu queria terminar, então, de fato, com esse trabalho dela, que é o que ela chama de atualizações traumáticas de Debré. Então, são aquelas imagens, são importantes do ponto de vista da arte, da história da arte no Brasil, porque elas são... O Debré, ele é um pintor, não é, francês, que criou, um dos que criou a Academia de Belas Artes do Brasil no século XIX, e ele foi responsável pela construção de grande parte da iconologia colonial brasileira do século XIX. Então, ele mapeou, ele documentou o cotidiano de cidades como o Rio de Janeiro e outras capitais do Brasil, mas sempre com um olhar distanciado de quem não era local, né? Então, ele mapeava, mas de alguma forma, isso é importante, porque isso ficou registrado, né? Mas guardava e projetava, na própria percepção histórica, esse passado traumático. Então, o que ela vai fazer? Ela vai atualizar esse trauma, ela vai ressignificar esse trauma, ela vai elaborar e conjurar esse trauma através, então, de uma criação de um novo conjunto de imagens. Então, a gente observa na imagem superior, não é? Já um trabalho mesmo das imagens novas, recolocadas, remontadas, as imagens de baixo são as originais do Debré, então ela vai, de alguma forma, reimaginar esse passado, vai de alguma forma, desfazer um pouco dessa ideia do trauma para poder projetar uma ideia de uma vida pós-traumática. Então, esses artistas não só estão denunciando, dando visibilidade a essas situações, mas estão tentando, de fato, imaginar uma vida para além do trauma. Se isso é possível. Muitos duvidam um pouco dessa possibilidade no mundo em que a gente vive, especialmente no Brasil, no governo que nós temos nesse momento. Não é? Mas, se Deus quiser, ele vai acabar a partir de outubro, nas eleições. Bom, então com isso eu me despeço com essas imagens e gostaria de finalizar, né, pensando um pouco como que essa ideia mesma de uma descolonização do pensamento, ela, de alguma forma, poderia ser pensada diante de muitas formas, como um esforço coletivo de construção de uma ciência mais encarnada, com mais ginga, com mais poesia, que leve em conta, né, também a imaginação, o sentir, a experiência dos corpos, como forças que, tanto quanto a razão, podem afetar e renovar nossas visões de mundo e os nossos entendimentos de mundo. Então é isso. Eu agradeço a oportunidade e, de alguma forma, desculpem os problemas técnicos e ficamos aí para a gente poder conversar.